Então quer dizer que aquele seu atraso nas suas regras não foi um mero atraso, não foi um falso positivo. Sim, você está grávida. Olá, mamãe, olá, papai. Aqui é a Adriana do Escola Sono do Bebê. Aí neste momento você deve estar se perguntando: sono do bebê? Mas eu acabei de descobrir que estou grávida. Como assim? É muito cedo. Não é não. Esse é um dos grandes erros da maioria dos papais e das mamães. Infelizmente, por falta de informação, não se preparam para o nascimento do seu bebê, para ensinar o seu bebê a dormir. Você sabia que um recém-nascido ele pode acordar a cada 40 ou 50 minutos ou menos? Sim, por isso, muito provavelmente lá no final da gestação, você vai ouvir aquela fadídica frase: nossa, tá no final, aproveita para dormir, porque depois que nascer, muito provavelmente você não vai mais conseguir. Pois eu te digo, você não deve aceitar esse conselho, não deve se conformar com essa recomendação. Você deve descansar sim, porque provavelmente lá no final da gestação você vai estar bem cansada. Mas só por conta disso mesmo, curta o final da gestação, o seu barrigão. Mas você não só pode, mas como deve ensinar o seu bebê a dormir o quanto antes. Sim, na maternidade. Óbvio, respeitando os limites desse bebê, respeitando os tempos das mamadas, a livre demanda, você não vai deixar o seu bebê chorando no berço. Não é isso que nós estamos falando aqui. Portanto, se você está grávida ou grávido, você está mais que qualificado já para se inscrever neste canal e ativar as notificações para receber em primeira mão tudo que eu preparar exclusivamente para o sono do seu bebê. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o início, o princípio dessa sua jornada rumo a uma das fases mais únicas e incríveis, que é a maternidade, a paternidade. Vamos falar das vacinas, primeiras consultas, sintomas, exames, cuidados que você deve tomar com a sua gravidez, tudo para sanar as suas dúvidas e acalmar a sua ansiedade. Pois bem, no meu caso foi cerca de 10 anos atrás, quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho mais velho. Sim, eis que estava eu me sentindo estranha e eu sabia que tinha alguma coisa diferente, o meu marido tinha médico e acabei pedindo beta-HCG quantitativo, que é o exame usado para medir se a mulher está gestante ou não. E sim, eu estava grávida. Nós tínhamos acabado de nos casar, a gente queria sim ter filhos, só não falava sobre isso naquele momento, porque a gente tinha acabado de casar. Porém, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E eis que eu estava lá, grávida, gravidíssima. Então, se você está aí me assistindo do outro lado e acabou de receber o seu positivo, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: parabéns! Parabéns! É uma grande notícia, sim. Eu sei, causa reações. Pode ser que você tenha ficado aí mais petrificado que o Chaves ou mais eufórico que o Galvão Bueno ao gritar é tetra, é tetra. É uma notícia que causa sensações, é normal, afinal de contas é uma ruptura na sua vida, é uma mudança de fases. Antes você era conhecido como, sei lá, a Amanda, filha da Dona Maria. A partir do nascimento do seu filho, você será a Amanda, mãe do João, mãe da Camila. Sim, é uma mudança muito grande na nossa vida, uma mudança para melhor. Então é normal a gente ficar ansioso, ter dúvidas, e a mulher, no caso da mulher, né, a gente ainda tem os hormônios da gravidez, sim, que estão aí borbulhando para acomodar e suprir o bebê com tudo que ele precisa. Então é normal, é natural você se sentir ansiosa, mais agitada, faz parte. Mas se te aquieta o teu coração, até quem diga por aí que Deus, ele não escolhe os preparados, ele capacita os escolhidos. Então, se ele confiou a você o dom de trazer outra vida ao mundo, é porque você é capaz. Acredite, tenha fé, vai dar tudo certo. Uma das primeiras coisas que você deve fazer ao receber o seu positivo é começar a tomar uma vitamina que chama ácido fólico. Sim, é uma vitamina muito importante. Toda a comunidade médica ela é unânime em recomendar essa vitamina, mesmo em gravidezes
de baixo risco, que não oferece nenhum risco para a mamãe nem para o bebê. Isso porque ela auxilia na formação do seu bebê. Então ela é essencial que você comece a tomar o quanto antes, assim que você descobriu que está grávida. Por isso, também já vem o próximo passo, que é você procurar um médico, um obstetra. Sim, vá naquele da sua confiança, aquele que você já conhece, que você já tem um contato. Se isso não for possível, procure aí a agenda e já procure marcar uma consulta o quanto antes. Geralmente os consultórios e os postos de saúde, eles dão prioridades para a mulher que está gestante. Sim, para dar início o quanto antes ao pré-natal. Então já providencie aí a sua primeira consulta. E aqui eu faço uma observação para você. Se você foi nesta consulta e você não se sentiu à vontade por algum motivo, você achou, não ficou à vontade, não foi como você esperava, enfim, por N motivos, né? Não se acanhe, procure uma segunda, uma terceira opinião. Óbvio, dê início ao pré-natal, as recomendações que ele vai te passar, faça a lista de exames que ele vai pedir, porque é uma lista gigantesca, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais ainda no decorrer dessa aula. Faça os exames, comece a tomar o ácido fólico, mas se você não se sentiu à vontade, procure uma segunda ou uma terceira opinião, não tem problema nenhum. Lembre-se que esse profissional ele será o seu parceiro, o seu esteio em uma jornada longa e muito importante. Ele será a pessoa usada por Deus para trazer o seu filho ao mundo. Então é importante que haja uma conexão muito boa entre vocês. Eu mesmo passei por uma experiência como essa. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi assim, nossa, eu até cheguei a comentar isso com a minha psicóloga. Eu parecia uma rádio procurando a estação. Foi muito confuso, foi nossa, uma mistura de sentimentos muito louca. E eu fui no primeiro médico, peguei a agenda lá, fui no primeiro que me atendeu e fui. Cheguei lá, ele passou a lista dos exames que eu tinha que fazer, falou do ácido fólico e nós saímos dali. Assim que a gente saiu do consultório, meu marido olhou para mim e falou assim, eu não gostei dele. Aí eu falei assim, tá bom. Dei início ao pré-natal, comecei a tomar ácido fólico, fiz a lista de exames que ele pediu, mas ao mesmo tempo comecei a pedir indicação para todo mundo. Para todo o meu ciclo de pessoas ao meu redor, até que eu cheguei no profissional que me acompanhou na gestação. Então, quer dizer, era a primeira consulta com esse médico, mas era a segunda do pré-natal, eu já estava voltando com os exames. E foi ótima a troca, foi incrível, foi nosso parceiraço nas duas gestações. Os meus 2 partos foram complicados, teve que ser adiantado, enfim, tudo pode acontecer. E você tem que ter confiança nessa pessoa, você tem que saber que ela vai estar ali com você, que ela vai realmente te dar o suporte necessário. Não é só ser um bom profissional, isso eu acho que não está nem em discussão, mas é dar o apoio necessário. Enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer. O importante é que haja uma boa conexão entre você e esse profissional. É uma jornada longa, é delicada e é importante que esteja tudo às claras. Uma vez marcando a consulta, se prepare, sim, se prepare. A mulher, quando ela está grávida, é normal ela ficar esquecidinha, é por conta dos hormônios, isso faz parte, a gente fica mais aérea, voada, completamente normal. Então pega a agenda, pega um bloquinho de notas, um pedacinho de papel, o seu celular, o importante é você anotar ali tudo que você tem de dúvida e chegando ali, estando com o médico, você leve tudo para ele. Lembre-se que esse profissional, ele está ali para levar luz às suas dúvidas e aliviar as suas dores. Melhor você perguntar para ele do que você ir perguntar para o Dr. Google. Não faça isso. Essa é uma consulta longa, é uma consulta investigativa. Ele vai querer saber mais sobre você, sobre o pai do bebê ou sobre a mãe do bebê. Vai querer saber sobre a família, histórico de cirurgia, histórico de infecções. Então é uma consulta mesmo longa, demorada. Então, mesmo que dure 2 horas, o importante é você sair dali plena, satisfeita, tranquila,
tranquila, estou calma, plena e serena. Pergunte daquele treino HIIT que você fez se você não sabia que estava grávida, se você fez progressiva no cabelo, porque às vezes acontece, fez luzes, aquele treino HIIT, 18 horas de jejum intermitente, se você foi na balada e acabou bebendo um pouquinho, conte tudo, tudo, absolutamente tudo. Você tem que abastecer esse profissional de informações e sanar mesmo. A dúvida pode ser pequenininha, a hora que você sair do consultório você vai falar, nossa, por que eu não perguntei isso? Então se prepare, é um evento importante, é a primeira consulta do seu pré-natal. E para você ter uma noção de quantas consultas vai haver aí no decorrer dessa gestação, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que assim que a mulher descobriu que está grávida, já seja feita uma consulta, né? Ela já passe por um médico com retorno imediato, com os exames prontos, que é uma série de exames que geralmente é pedido ali, nós vamos falar mais sobre eles aqui. Então, a primeira consulta, a segunda com retorno imediato. Quando o médico receber esses exames, com base naquela primeira consulta, ele já tem base para avaliar e qualificar a sua gestação. Se ela é mais tranquila, se vai exigir um pouco mais de atenção, enfim, você está abastecendo ele de informações. Se tudo der certo, normalmente, serão até as 32 semanas, será uma consulta por mês. Das 32 semanas às 36 semanas, será uma consulta a cada 15 dias. E a partir da 36ª semana até o nascimento, será uma consulta por semana. Mas aqui, gente, é muito relativo. É uma sugestão, mas aí é o médico, é o profissional que está te acompanhando que vai determinar se você vai precisar de mais consultas ou não. No meu caso mesmo, no finalzinho, ele me examinava um dia sim, um dia não. Um dia sim, então a cada 2 dias eu estava no consultório, eu estava indo no hospital, ele pedia para me ver. Então, né, todo cuidado é pouco. Mas você já tem uma noção, uma base de como funciona essas consultas do pré-natal. Uma outra coisa que você tem que se atentar e perguntar para ele nessa primeira consulta é sobre um protetor solar com fator bem alto de proteção. Isso porque nós temos, né, ocorre com algumas mulheres manchar a pele, que é o que a gente chama de melasma, né? Ela ocorre geralmente ali a partir da 6ª semana, é no início da gestação, não é no meio e nem no final. Geralmente é quando há aquela explosão de hormônios, o que acaba manchando a pele. Gente, não tem solução. Hoje, falando em dias atuais, não tem solução, você vai ter tratamentos que vai minimizar aquelas manchas, são tratamentos alguns caros, mas que não vai eliminar o problema. Se saiu a mancha, é para sempre. Ou até que surja um outro procedimento, mas hoje falando não tem jeito, não tem saída, não tem para onde correr. Então anote aí, faça um asterístico no protetor solar. Você troca uma ideia com ele, pergunta mais a respeito do melasma, o que ele te fala a respeito. E se você puder, procure também um dermatologista. Cuidados nunca é demais, tanto para a autoestima dessa mãe, né, que vai influenciar em toda a sua gestação com o bebê. Outra coisa muito importante que eu quero deixar para você sentir nessa primeira consulta. Muito provavelmente você não fará uma ultrassonografia, você não ouvirá os batimentos cardíacos do bebê. Sim, isso porque tem um momento certo. É geralmente também a partir da 6ª semana que os aparelhos que a gente tem hoje é capaz de medir e auferir certinho os batimentos cardíacos e o tamanho do feto. Então não é feito de imediato. Eu falo isso porque quando eu descobri que eu estava grávida, né, eu já falei, eu fiquei bem assim, ansiosa, tudo por conta dos hormônios, eu já sou uma pessoa um pouquinho agitada, então tudo acabou, né, uma coisa sobrepôs a outra. Então eu fui naquela primeira consulta crente que eu ia ver o meu bebê, que eu queria ver, não ia ver nenhum borrão, né, que eu ia ver ali já tudo certinho, tudo formado e que eu iria ouvir os batimentos cardíacos dele. Mas isso não funciona assim, porque tem esse tempo, eles esperam ali a partir da 6ª semana
porque é o tempo ideal para que seja possível você ouvir os batimentos cardíacos nitidamente. Você já consegue saber se são quantos fetos, né? Se é um ou dois ou três, e também você consegue auferir qual é o tempo da gestação, porque eles medem o feto e com base nisso tem uma estimativa de qual é o tempo certinho da gestação. Então, não é na primeira consulta que você vai ter essas informações, vai ter que segurar um pouquinho aí a ansiedade, porque é necessário, que nem no meu caso. Eu cheguei lá para ele crente que eu ia ouvir os batimentos cardíacos do meu bebê. E eu insisti muito com ele, eu insisti tanto, mas eu insisti tanto, que ele cedeu e acabou colocando o aparelho lá e a gente acabou ouvindo os batimentos cardíacos do meu bebê. Mas você já imaginou se ele não consegue captar? Gente, eu ia sair de lá doida e meia, né? Eu tava doida, ia sair mais um pouco, porque é algo muito importante, os batimentos cardíacos. Então, eu já falo, já faço uma observação aqui para você não criar expectativas. Exames. Sim, muito provavelmente você fará uma lista enorme de exames, é normal, são vários. Ali na primeira consulta ele vai te orientar e vai pedir vários exames. Eu trouxe alguns aqui já para te dar um norte, uma direção, para você ter mais ou menos uma base de como será, mas lembrando, obviamente, que ele pode incluir mais exames. O objetivo do médico é só ter as informações necessárias para fazer o teu acompanhamento o mais seguro possível, tá bom? Então vamos lá. Entre eles está, muito provavelmente, hemograma, urina, glicemia, que é para medir ali o nível de açúcar no sangue. Tem muitas mulheres que acabam desenvolvendo o diabetes gestacional, então acabam desenvolvendo diabetes ali na gestação, então tem que fazer o acompanhamento, cuidar e tudo vai ficar bem. Geralmente após a gestação estabiliza, mas tem que ter o acompanhamento ali, então é natural ser pedido. Outros exames também, muito provavelmente a sorologia, onde vai ser pedido o HIV, a hepatite e a toxoplasmose. Sim, eu vou pedir para você fazer um asterisco gigantesco aí na toxoplasmose, porque a hora que a gente chegar nesta aula lá na questão dos alimentos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Não é brincadeira, gente, é sério, precisa se cuidar. É um momento assim que pode mudar a sua vida para sempre. Então a gente vai falar um pouquinho mais, vamos abordar um pouquinho mais a fundo sobre a toxoplasmose. Um outro exame também que muito provavelmente será pedido é o TSH. Nós temos a glândula da tireoide, que ela é responsável pelo hormônio do nosso corpo. Então, às vezes, em algumas mulheres, é comum ter uma disfunção dela, acaba produzindo de mais ou de menos. Então, o importante, mais uma vez, é você saber tratar, existe um medicamento correto para isso. Tem alguns obstetras que acabam, às vezes, cuidando ali, se o nível não for tão alto, ou ele pode direcionar você para o endocrinologista, que é o profissional que cuida dessa parte da tireoide. Eu tive na minha segunda gestação com o Biel, foi difícil, é conversa para uma outra aula, mas deu tudo certo. Eu descobri no início, fiz o tratamento correto, a cirurgia foi super tranquila, ele nasceu perfeitinho, não nasceu com hipertireoidismo, porque no meu caso era hiper, né, que é aquela que emagrece, e tem a hipotireoide, que é aquela que engorda, né, que o metabolismo fica um pouco mais lento. Mas não tive problema nenhum, tive só que fazer o tratamento correto e deu tudo certo. Ele nasceu perfeito, ele não nasceu com hipertireoidismo. Vacinas. Sim, as vacinas, muito provavelmente, em uma dessas consultas aí do seu pré-natal, ele vai pedir a sua carteirinha de vacinação. Então, se você nem sabe onde ela está, já começa a procurar, porque muito provavelmente ele vai pedir. Isso porque ele vai avaliar se ela está em dia, se vai ter alguma vacina que está faltando e que é importante você fazer, se está vencida. Então, ele vai pedir para você refazer. As principais vacinas que geralmente é recomendado para a mulher é a da gripe, a da hepatite B e a tríplice,
Mas lembrando que isso vai depender muito do caso a caso. Nas 2 gestações ele pediu para minha carteirinha, ele avaliou e falou assim: "Ó, procura lá o posto de saúde que elas vão fazer", e me deu uma receita também. E daí eu levei lá no posto de saúde e elas ministraram as doses e foi super tranquilo. A da gripe eu sempre tomei todo ano, então às vezes tem pessoas que falam: "Ah, eu tomo da gripe", mas é interessante você tomar, porque o bebê já nasce com os anticorpos, né. Então, essas são, assim, as principais que ele vai pedir e pode ser que inclua mais vacinas aí, é normal, é completamente normal, vai depender do caso a caso. Agora nós vamos falar sobre os sintomas. Sim, eu preparei uma lista aqui para a gente conversar um pouquinho dos principais. Pode ser que você não tenha nenhum, pode ser que você tenha todos e mais um pouco. Tá tudo bem, tá tudo certo. Somos pessoas diferentes, temos organismos diferentes. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma. Eu trouxe aqui os principais para você ter uma noção, para você ter um norte, mas não se prenda à lista, tá? Dores na mama. Gente, esse aqui foi terrível. Doía demais, doía para subir escada, doía para andar de moto, doía para andar de salto alto. E é um sintoma que se confunde muito com o sintoma pré-menstrual, porque muitas mulheres acabam sentindo dores nas mamas antes da menstruação, mas ele é um sintoma de gravidez, sim. No meu caso, eu percebi a diferença. Depois que eu descobri que eu estava grávida, eu consegui perceber a diferença, porque a dor era muito intensa. E depois eu vim a descobrir que é porque o meu corpo, né, ele já estava se preparando para a amamentação. Você vai falar, não, jura? Você está brincando? Não. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Então, a partir do momento que o nosso organismo identifica que tem um bebezinho ali, ele se prepara como um todo para acolher, para receber bem esse bebê quando ele nascer, durante, né, a gestação e quando ele nascer, no caso do leite, da produção do leite. Então, ela começa bem antes, por isso essas dores nas mamas que a gente sente assim tão intensa. Uma outra que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, e esse eu vou pedir para você fazer um asterístico nele também, sobre cólica, né, às vezes algumas mulheres sentem. Eu não tive esse, eu não senti, mas às vezes tem algumas mulheres que sentem um pouquinho de cólica no pé da barriga e às vezes pode até descer um pouquinho de fluxo de sangue. Então, talvez isso aí, fica atenta, você sabe que é um sintoma, mas talvez vá merecer uma ligação para o consultório do seu médico ou talvez até uma ida até o consultório. Tá? Mas também ele entra aí como um desses sintomas de gravidez, mas eu deixaria um asterístico marcado do lado dele. Um outro também é indisposição, gente. Indisposição eu tive demais, demais. Até há uma corrente aí que fala que isso é necessário para que a mulher não apronte, né? Tipo, vai subir num pé de goiaba, vai fazer estripulias. Então, se ela tá mais indisposta, ela vai querer ficar mais retraída. Isso é geralmente nos 3 primeiros meses. Depois passa, depois tende a melhorar. Então, pode ser que tenha um fundamento, já que os 3 primeiros meses ele é o responsável pela formação do bebê, né? No final dos 3 primeiros meses, o bebê ele já está, né? Vai para as outras etapas, que é ganhar peso, pele, cabelo, mas a formação ali nos 3 primeiros meses ela é intensa. Então, talvez seja isso, talvez seja a nossa natureza aí se preparando para proteger o bebê. Um outro que eu trouxe aqui também, que entra nesse da indisposição, é o sono e o cansaço. Gente do céu, eu tinha demais. Demais, demais, demais. Um sono, mas um sono que não era meu. Para assistir um filme, não saía do trailer. Era assim, nossa, boa noite, boa sorte. Dormia demais, um sono gostoso. Também entra nesse pacote aí que é para a mulher ficar mais reservada. É o corpo meio que trabalhando para que a mulher não fique, né, aprontando por aí ou fazer uma faxina, né, coisas do tipo.
Por outro lado, já há relato de mulheres também que ficam muito agitadas, que ficam, meu, agitada para muito, é organismo, né? Cada um vai reagir de uma maneira. Então pode ser, ou você pode ser do time mais indisposta, com mais cansaço, com mais sono, que foi o que aconteceu comigo, ou você pode ser aí do time que fica ligadona, elétrica, também faz parte. O outro que eu trouxe aqui foi os enjoos. Gente, era eu descobri que eu estava grávida, começavam os enjoos, ali a partir da sexta semana também. E no meu caso não passou nos 3 primeiros meses, foi até o final da gestação. Eles fazem parte, tem até algumas mulheres que o caso se agrava um pouco e elas têm o que chamam-se de hiperemese gravídica, que quando a mulher tem muitos enjoos acaba ficando debilitada porque não para o alimento no estômago e às vezes ela precisa ir lá para tomar um soro. Quer um exemplo de uma pessoa que teve muito essa hiperemese gravídica? A Lady Kate, Princesa Kate, mulher do Príncipe William. Nas 3 gestações ela teve que ser internada, lá eles têm a tradição de não revelar, né, que a gestação, eles que comunicam, mas no caso dela teve que ser antecipado porque nas 3 gestações ela passava muito mal por causa dos enjoos e tinha que ser hospitalizada. Então você fica ciente que pode acontecer, faz parte de teus enjoos, mas se eles forem muito intensos, aí tem solução, você precisa conversar com o seu médico, porque pode ser o caso de você precisar de um atendimento mais especializado. Falta de apetite. Esse eu não tive. Não, imagina, gente, nossa, era uma fome, mas uma fome que não era minha. Eu nunca fui uma pessoa assim muito comilona, não. De nossa, que fome, que vontade, eu nunca tive isso. Mas nos 3 primeiros meses, gente, o meu prato era quase que irreconhecível. Eu tinha muito apetite, muito apetite. Por outro lado, também o sistema digestivo pode ficar muito lento. Esse eu tive também. Eu lembro que eu deixava para tomar água 1 hora depois das refeições e mesmo assim parece que eu sentia que o alimento parece que não descia, sabe? Parecia que ficava preso ali. Até conversando com o meu médico, ele pediu, olha, deixa para tomar água 2 horas depois, porque a água ela acaba dificultando a digestão e como o sistema digestivo já fica lento, isso, né, você vai sentir um desconforto maior. Mas, gente, eu tinha uma sede que não era minha. Eu tentava seguir o que ele falava, porque eu sentia na pele, né, como ficava ruim a questão da digestão, mas foi tenso. Essa parte da digestão eu não sinto saudade nenhuma. Uma outra coisa também que algumas mulheres sentem é o intestino muito preso. Gases, um acúmulo muito grande de gases também faz parte desse pacote aí dos sintomas da gravidez. E é essa lista que eu preparei para você aí dos principais. Agora comenta aqui embaixo para mim se você está sentindo algum que não está nessa lista, que é novidade. Porque pode ser que tenha, né? Cada ser humano é cada ser humano. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos. Sim, vamos começar pelas bebidas. Vai merecer sim sua atenção. Bebidas, eu nem preciso falar sobre bebidas alcoólicas, né, gente? Tem que ser evitado, não tem jeito. Em relação ao café, tem um time aí do time café. Eu tô nesse time. Se eu não tomar uma xicrinha de café de manhã, parece que o meu cérebro ele não desperta. Ele não liga, ele fica offline. Então, existe uma certa tolerância em relação ao café, até 2 xícaras de café por dia. Sim, aí eu te recomendo, né, que você concentre essas xícaras de café na parte da manhã ou logo após o almoço, para que não fique ali muito próximo da hora de dormir, para que não afete a sua noite de sono. Em relação aos chás, eu vou pedir também para você fazer um asterisco gigantesco aí. Chá é algo delicado, existe deles que tem uma grande quantidade de cafeína, como é o caso do chá preto. Existem outros chás que podem até ser abortivo. Então, toma cuidado. Chá é algo que eu não consumi na minha gestação, eu deixei de lado, das duas. Agora, lembra que eu falei para você sobre a toxoplasmose? Pois bem, você vai ter que tomar um cuidado muito especial, principalmente com refeições fora de casa, saladas e frutas com casca, né? Que é aqueles que têm contato com a terra. Por quê? A toxoplasmose,
até você ter a informação de que você está imune a ela ou não, é até recomendável que você não faça refeições fora de casa. Porém, a gente sabe que isso não é muito fácil. Tem mães que saem de casa cedo e só voltam à noite, então é complicado. Talvez você não consiga seguir a risca. Mas fique alerta em relação aos alimentos estarem bem cozidos, evita a salada, as frutas com casca, isso porque a toxoplasmose, ela é transmitida geralmente as fezes do gato bebê que consome carne. Então, se é uma verdura, se é uma fruta que tem contato com a terra, você não tem muito como prever isso. Então, você tem que tomar cuidado. Inclusive, tinha uma menina que trabalhava comigo, ela morava em outra cidade, ela comia em restaurante. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, fui agora no restaurante, tinha uma salada tão bonita. Eu falei assim, nossa, por que você não comeu? Ela olhou para mim e falou assim, não, eu não como salada fora de casa. Ela estava grávida. Aí você pode pensar assim, nossa, louca, surtada. Não, não é. Ela está investindo na saúde do bebê dela. É um curto período de tempo que vai influenciar muito na sua vida e na vida do seu bebê para o resto da sua vida. Então segura um pouquinho, sabe? Se você é daquele churrasco berrando, cru, espera um pouquinho, vai passar, são 9 meses, depois você volta para o churrasco, não tem problema. Converse com o seu médico a respeito disso, essa mais orientação a respeito da toxoplasmose, ela é muito séria, a gente tem que ser levado a sério. O bebê ele pode nascer especial, pode nascer, você pode aí ter uma criança especial. E se de repente, Deus o livre e guarde, isso aconteça com você, você pode associar, então foi aquela refeição que eu fiz fora de casa. Ninguém merece isso. Paz de espírito é algo assim fundamental nas nossas vidas. Então tire isso da sua vida, se liberte. Se você não tem a opção de fazer as refeições todas em casa, não dá. Faça essa seleção, deixe a salada, as frutas com casca para quando você estiver em casa. E carne sempre bem passada, quer dizer, os alimentos como todos, né? Todos muito bem cozidos, né? Para evitar qualquer situação desagradável. Uma outra coisa que eu quero falar com você agora é sobre os exercícios físicos. Todos nós sabemos que gravidez não é doença. Mas, neste caso, mais uma vez eu vou pedir para você conversar com o seu obstetra a respeito disso, quando você vai poder voltar a praticar os seus exercícios. Geralmente é liberado a partir dos 3 meses, né? Eles liberam para voltar a fazer, foi o que aconteceu comigo, mas neste caso, cada caso é um caso, então você troca uma ideia com o seu médico aí, com a pessoa que está te acompanhando. E é fundamental que a mulher faça, se ela tiver condições para isso, é essencial, vai ajudar muito no controle do peso, até a disposição dela até o final da gravidez. Geralmente é mais recomendado caminhadas, hidroginástica e natação, porque não tem o atrito, né? Mas o que você preferir fazer, sempre tenha isso em mente, que o seu médico liberou e tenha sempre um acompanhamento de um profissional, para ver se está fazendo tudo certinho, para não correr o risco de você ter nenhuma lesão. Qual é o melhor momento para contar para o mundo que você está grávida? O melhor momento é quando você se sentir bem, você se sentir segura, você se sentir preparada. Pode ser que isso seja de imediato, pode ser que você fez o de farmácia, deu positivo, você nem vai esperar o sangue, você vai sair contando aos 4 ventos. Tá tudo bem, tá tudo certo, sem julgamentos. Porém, pode ser que você seja do meu time, um pouco mais reservada, também nada de errado com isso. Há até quem diga e prefira que a gravidez se torne pública depois dos 3 primeiros meses, que é aqueles 3 meses da formação, né, necessários ali para a formação do bebê, que passa aquele período do risco de uma gravidez interrompida naturalmente, né? A mulher perder, ter um aborto espontâneo. Então é um risco que existe, mas se liberte disso. Faça se você estiver tranquila. Quer contar para o mundo? Conta. Vai lá e conta aos 4 ventos. Quer esperar os 3 meses? Espere também, não tem problema, não tem julgamento. O importante é você se sentir calma, tranquila e plena, tá bom? Uma outra questão que eu não poderia deixar de falar é mais uma vez sobre o sono do seu bebê.
tenha em mente que a responsabilidade por ensiná-lo a dormir bem e corretamente é sua, e eu estou aqui para te ajudar nessa empreitada. Como a gente diz aqui no interior, já vai lá nas playlists desse canal e já se inscreve, tem vários vídeos lá que eu falo sobre sono, que eu falo sobre técnicas, sobre o método que eu desenvolvi com os meus bebês, que em menos de 2 semanas, no caso dos mais velhos, já dormia a noite inteira, e o meu caçula foi de imediato, porque eu saí da maternidade já sabendo o que eu tinha que fazer. Uma outra coisa que eu preciso falar antes de encerrar é sobre, a gente vive a época de pandemia, né, gente? Então, infelizmente, é a nossa realidade. Quando eu engravidei do Biel, que foi o meu segundo filho, foi a época da Zika vírus. Ai, meu Deus! Foi tenso, era repelente para todo lado. Então, eu tenho uma leve sensação que cada momento será uma situação diferente. Então, se você puder, fique em casa, se preserve. Se não der, se você precisa ir trabalhar, vá. Controle aquilo, se preocupe com o que você pode controlar. Use a máscara, use o álcool em gel, mantenha o distanciamento, administre aquilo que você não controla. Então você cuida, se preocupa com o que você controla e administra aquilo que você não depende de você. Faça a sua parte para você ter a sua mente tranquila e saudável em relação a isso. O resto você entrega para Deus, afinal de contas, Ele é o nosso maior advogado, Ele que é a razão de tudo, então vai dar tudo certo. Bom, gente, é isso, a gente está indo para o final da nossa aula, eu tentei trazer aqui para você as principais assim, dúvidas que pode gerar na sua cabeça assim que você descobrir que está grávida. Então, recapitulando, para você fixar bem isso na sua cabeça. Descobriu que está grávida, você vai se acalmar, você vai respirar fundo, mesmo que você esteja ansiosa, nervosa, agitada, lembre-se que você não está só, a maioria dos papais e das mamães passam por isso, é completamente normal. Você terá que começar a tomar o ácido fólico o quanto antes. Lembra disso, por favor, a sua criança merece isso. Consequentemente, procure um obstetra o mais rápido possível, o ideal que já seja um da sua confiança, mas se não for possível, nesse primeiro profissional que você vá, avalie, veja se foi tudo bem, se houve uma conexão boa entre vocês, isso é importante. Lembre-se que é uma jornada longa, é uma caminhada de várias semanas e vários meses, então é importante você estar se sentindo bem assistida, bem acompanhada. A gente falou também das principais vacinas, gripe, das tríplice. Falamos também dos sintomas, os principais, os enjoos, a cólica, que merece um pouco da sua atenção. Falamos também dos exames, dos principais exames, da toxoplasmose, que você tem que tomar bastante cuidado com ela, se você já não for imune. Troque uma ideia com seu médico, pergunte mais a fundo. Lembre-se, ele está lá para levar luz às suas dúvidas, aliviar as suas dores. Com os alimentos, muito cuidado, bebida alcoólica nem pensar. O cafezinho, tem aquela tolerância até de 2 xícaras. Chás, você faz um asterisco gigantesco aí do lado dele. Saladas, fruta com casca, carne mal passada, um asterisco e meio do lado dele. Tenha sempre esse cuidado. Lembre-se que é um investimento que você está fazendo na saúde do seu bebê e que é por pouco tempo. Logo, logo você vai ter um bebezinho lindo, saudável e cheio de vida no seu colo. Uma outra coisa também é sobre os exercícios físicos. Você pode fazer, só converse com o seu médico qual é o melhor momento para você começar. E vai ficar tudo bem. Eu espero imensamente que esse vídeo tenha agregado valor para você, tenha aliviado um pouco a sua ansiedade e levado luz às suas dúvidas. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Paz e bem na sua vida. Sempre.